A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos amados e amadas, e todos abençoados e abençoadas com todas as sortes de bênção. Queridos amados, é um prazer mais uma vez de estar aqui com vocês, para nós falar mais um pouquinho da palavra do Senhor, para a nossa edificação, para o nosso bem-estar, para o nosso querer, para nós termos uma vida saudável e agradável perante o nosso Deus. Nós não devemos murmurar nada, não devemos fazer nada, nem murmurar nada contra o Senhor. Queridos amados, quero mandar um abraço para todos vocês, uma paz do Senhor abençoada para todos os irmãos em Cristo Jesus, e os que estão à distância, que estão por perto, os vizinhos, e todos que assistem o nosso trabalho pelo YouTube. Eu agradeço a Deus por você ajudar, compartilhar. Você compartilhando, você se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha, deixando o seu like, se inscrevendo no canal para você receber a notificação, compartilhando com os seus vizinhos, com os seus irmãos em Cristo, na sua igreja, na sua congregação, para que nós possamos cada vez mais estar juntos, unidos e possamos estar gravando ao vivo e todos assistindo. Assim, quando nós chegar com este objetivo, que Deus quiser nós chegaremos, nós vamos ter o horário certo, marcado o horário certo, naquela hora certinho nós entraremos no ar pelo canal e falando com todos os irmãos amados, e os irmãos podem fazendo as perguntas e nós respondendo aqui, e vai ser uma bênção, uma maravilha, vai ser uma bênção pura. Mas para isso eu conto com sua ajuda, para que possamos chegar a esse objetivo. Mas essa ajuda que eu lhe peço não é dinheiro, não é nada, é simplesmente que você compartilhe esse vídeo para que nós possamos chegar à pontuação pelo qual o YouTube pede para que nós possamos estar gravando ao vivo. Então, eu conto com sua ajuda para você deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Amém, queridos amados? Queridos amados. Então, muito bem, amados, nesta manhã, são exatamente 5 horas e 15 minutos, nós estamos aqui para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Todos os dias nós temos uma palavra de Deus para nossas meditações, para que nós possamos estar sempre firme na presença do nosso Deus. Então, queridos amados, convido a você para ver o texto sagrado, a Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 17. Hoje nós vamos falar sobre Moisés e sua trajetória. Você vai abrir seu livro no livro de Êxodo, no capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Um texto que fala sobre Moisés, um grande homem que fez um grande trabalho mesmo, que nem homem nenhum na face da terra fará. Louvado seja Deus. Então vamos à leitura de hoje, dessa manhã, para a gente começar. Mas primeiro, depois no final, nós vamos agradecer a Deus, louvar a Deus, nós vamos levar os nossos pensamentos ao trono do Todo-Poderoso. Amém, amado? Então, abençoados e abençoadas de Cristo, com todas as sortes de bênção, vamos ler o texto sagrado, que é Êxodo, no capítulo 17, de verso 1 em diante, que nos diz: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo sua parada, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refine, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés:
Por que contendei comigo? Por que tentai ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matarem de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso rebanho? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos amados, você vê que a situação difícil colocaram Moisés, o povo, Moisés com toda a sua força. Primeiro Moisés já começou recebendo a instrução do nosso Deus para tirar o pessoal do Egito, porque o Senhor já tinha ouvido o clamor daquele povo, pela sua escravidão, pelo seu trabalho árduo, sofrido, chicoteado pelos guardiãos. Então o povo clamaram, e o clamor do povo foi até aos ouvidos do Senhor. E Deus, imediatamente, que Ele é bondoso e misericordioso, tomou uma providência de uma tal maneira que Ele precisava de um homem corajoso, um homem de coragem, para que ele resistir às tentações pelo qual que o Herodes não deixaria o povo sair. Mas o povo teria que sair porque já foi uma promessa que Deus prometeu, que o povo seria levado cativo para o Egito e ia ficar muitos anos lá. Depois de 400 anos, ele tiraria o seu povo com a sua mão poderosa, promessa de Deus que está lá em Gênesis. E isto aconteceu. Depois, mas só que não, ele falou depois de 400 anos, ele ia tirar o povo de lá. Mas na Bíblia relata que quando foi com 420 anos, foi quando começou Deus trabalhar na vida do povo para tirar o povo de lá do Egito. E ele escolheu Moisés para tirar o povo de lá. Queridos amados, nesse texto, a gente vê que só Moisés e Arão, seu irmão, quando eles se encontraram lá, Moisés ainda houve uma peleja com o Senhor, para que ele não fosse, mas o Senhor falou: Você que tem que ir. Manda outro em meu lugar, que eu não sei falar. Vai que não, mas quem vai é você. E ele era sempre obediente aos mandamentos do Senhor e estava constantemente em oração, constantemente com o Senhor. O seu Deus se agradou dele e disse: É você mesmo que vai. Então ele deixou sua família, o seu sogro, partiu. E isto foi uma jornada muito longa, porque ele chegou até lá, que dava da terra de onde ele tinha saído, porque o povo lá procurava tirar lá a sua vida. Depois de 40 anos, aquele povo pelo qual que procurava por ele, que não achavam, já não existiu mais. Foi quando Deus procurou Moisés para falar: Vai para tirar meu povo do lá, porque aquele que te procura não existe mais. E assim Moisés, conversando com o Senhor através daquela chama de fogo, ele obedeceu e foi.
Porque Moisés foi um grande homem, um grande pastoreador, que ele tomava conta do rebanho, dos ovelhas, do seu sogro, e cada vez se multiplicava mais ainda, porque Deus estava com ele. Agora, amado, eu faço a pergunta, por que que vai ver uma pergunta? Por que que no meio das dificuldades, das tribulações, a gente murmura tanto contra Deus? Por que que a gente murmura tanto contra Deus? A gente não sabe qual é o plano de Deus na minha vida, na sua vida. A gente não sabe qual é o plano de Deus. Mas Deus tem plano sempre bom e maravilhoso para mim, para você. Mas só que a gente não sabe. Às vezes a gente fica, espera, faz um pedido, ora, faz um pedido, espera e não vem. Por quê? Porque Deus sabe que às vezes aquele que a gente está nos pedindo não é bom naquele momento para nós. Então ele dá algo melhor do que aquele que a gente pedimos. Então nós temos que ter a consciência pelo qual a Bíblia nos fala que nós temos que esperar no Senhor, esperar com paciência no Senhor, esperar com paciência, que na hora certa, no dia certo e na hora certa, a gente receberá a nossa recompensa. Então aqui no nosso texto, a gente está falando sobre água, porque o povo, conforme Moisés conseguiu sair com o povo pela jornada, milhares de pessoas, os animais, tudo. Você vê que a Bíblia diz que nenhum deles se ficou pelo caminho, nem um fio de cabelo caiu da cabeça de nenhum deles, pelo contrário, cada vez eles se multiplicava mais ainda. E eles fizeram uma parada, e na parada que eles pararam no deserto, como diz o verso 21, o verso 1, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Si, fazendo sua parada, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refim, e não havia ali água para o povo beber. Porque eles pararam o lugar no deserto. E no deserto não tem nada, a não ser só terra seca e poeira. E eles pararam ali para acampar da sua jornada, sua caminhada. Sempre quando eles saíam, chegavam em alguma cidade, eles paravam para acampar, para se descansar um pouco também, né? Para descansar. Então eles sentiram sede e não tinha água. E começaram a murmurar contra o homem de Deus. Começaram a reclamar, murmurar. E começaram a falar porque ele nos tirou da terra, que na terra não tinha pão para comer e água para beber. Mas se esqueceram que era um plano de Deus, que ele estava tirando eles da escravidão. Lá tinha pão, sim, tinha água, sim. Mas ele estava sendo escravizado dia e noite, em serviço árduo, pesado, trabalhoso e chicoteado. Tanto o jovem como os senhores de idade sofriam. Às vezes muito não podia carregar nem um copo d'água e era obrigado a carregar, porque senão ela apanhava. É uma situação muito crítica que a gente vê nesse texto. O coração do ser humano, só Deus é que pode entender. Porque se veja a situação com que Moisés deparou neste momento, porque Moisés estava sempre constantemente em oração, falando com Deus, intercedendo por ele, pelo povo, pela multidão. E o povo começaram a contender contra ele por causa de água, de alimento, no deserto, por causa de água. Não foi nem mais, nem tanto pelo alimento, foi água. Então Moisés vai, se distanciar um pouco da multidão e ora ao Senhor. E quando ele se distanciou um pouco, e contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendei comigo? Porque tentai ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que me fizeste subir do Egito para nos mataste de sede,
a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então veja que no verso 4 diz o seguinte: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta me apedrejar-me. Porque Moisés já estava a ponto de ser apedrejado pelo povo. Porque os povos começaram a se angustiar, se aborrecer, contender contra Moisés por causa de água. E isso não é diferente. Até hoje ainda continua a mesma coisa, amado. O povo murmura com tudo, reclama de tudo. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se está em situação boa, reclama. Se está em situação difícil, reclama da mesma forma. Nada está bom por este povo. Então, imediatamente, quando Moisés conversa com o Senhor, ora ao Senhor, imediatamente o Senhor nos dá a resposta. Qual foi a resposta que o Senhor deu para ele? Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E assim Moisés fez, obediência. Nós temos que ter obediência. Obedeceu a voz do Senhor. E Deus para ele: lá você vai deparar com a rocha e você vai tocar na rocha. Moisés ele estava muito nervoso, muito angustiado, porque já não estava aguentando mais a multidões, o povo tinha problema pelo caminho, levava questões para ele resolver. Então aquela carga estava sendo muito pesada para ele e ele já estava um pouco avançado em idade. Então ele se irou-se um pouco. Em vez de ele tocar na rocha, ele bateu com força no cajado. E aquela rocha ali, ela estava representando Deus ali naquele momento. Mas mesmo assim, o nosso bondoso Deus, quando ele fez isso, começou a sair água do pé da rocha. A água começou a escorrer de uma tal maneira que transformou-se num rio. E ali o povo beberam a água e saciaram sua sede. E em vez do povo se juntar junto com ele para agradecer a Deus, não. Ficaram simplesmente saciados da sua sede, cada um quieto no seu lugar. Mas Moisés sempre falando com o Senhor na presença dele. Moisés sempre está na presença do Senhor. Conforme diz o texto aqui: eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Sim, claro que estava, mas o povo não entenderam isso. O Senhor estava no meio do povo. Mas só que muitas vezes a gente acha que estamos sozinhos, mas nós não estamos, porque tem um guardião nos ajudando. Às vezes nós pensamos que estamos passando por problema. Sim, passamos por problema, passamos por dificuldade, passamos por tribulações, passamos por rejeições por os nossos próprios seres humanos, igual a nós, pelos nossos irmãos. Somos rejeitados, caluniados, blasfemados, e assim sucessivamente. Então não foi diferente. Não é diferente hoje, como foi na época do Moisés, dos outros, antes de Moisés mesmo, não é diferente. Sempre se sentia aquelas pessoas melhores do que o outro, é tratado diferente, com indiferença. Mas Deus está sempre presente, na presença daquele que faz a sua vontade. Então veja, querido, uma coisa interessante, que ele diz: eis que estarei ali, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, está dizendo aqui.
Então, veja, amado, que e chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós? Eu digo que está. E muito vai dizer: não está, eu digo que está. E assim começa: não está, eu digo que está. Porque se Deus não estiver na presença de nós, nós não estaremos vivos. Se Deus não estiver na presença de nós, o que seremos de nós? Seremos o quê? Uma folha seca? Seremos o quê? Um objeto qualquer? Seremos o quê? Uma caneta? Não. Porque se nós respiramos, porque Deus deu o fôlego, Deus deu o fôlego da vida para mim e para você. Se Deus não tivesse dado o fôlego da vida, agora, nesse momento, eu não estaria transmitindo uma mensagem para você, dando um ensinamento e assim sucessivamente. Aqui a gente tem algumas referências que você pode anotar aí no seu caderno aí para depois você entender que Moisés, Deus falou que não irá existir e nunca existirá um homem como Moisés aqui na face da terra. E até hoje não houve e nunca vai ter, porque é promessa de Deus. E que Deus, quando Ele fala, é aquilo mesmo. Não é o que eu falo, não, é o que Deus fala, o que Ele manda nos falar. Então, Moisés, ele não chegou a ir até a prometida, para onde ele estava levando aquela multidão, mas ele teve o seu sucessor, que o seu ajudante, assim como Josué, Caleb e mais outros, e seu irmão, o seu irmão, o irmão de Moisés, Arão, que era o sacerdote, então passou a responsabilidade para Josué, porque viu que Josué era um homem guerreiro, um homem fortalecido, um homem também tinha muita confiança em Deus, e passou a responsabilidade de Moisés para Josué, para ele conduzir o povo até o final da jornada. Mas antes de Moisés, Deus ter recolhido ele, Moisés lhe deu todas as instruções do que ele deveria fazer. E tudo que Moisés falava, Josué obedecia. Tudo que Moisés mandava Josué fazer, Josué fazia. Moisés já é um homem já de idade, pesado. Então veja que houve uma peleja. A peleja quando eles pararam naquela terra ali. E a gente vê que foi uma peleja contra Ameleque, porque eles pelejaram contra ele. E naquela peleja, Moisés mandou que ele escolhesse os melhores homens para enfrentar. Você escolhe que eu vou acima do cume do monte, eu fiquei lá no monte. E você vai à peleja. Com a garantia, eu lhe dou a garantia que você vai vencer. Só que Moisés, já com a sua idade um pouco avançada, ele não poderia estar sem força, até mesmo para ficar com as suas mãos para o alto, pedindo a Deus, clamando ao Senhor. Então subiu o seu irmão, Arão e e puseram Moisés sentado sobre uma pedra, e ele ficou um do lado do outro. E Josué pegou os seus escolhidos e foi para a peleja. Porque eles, na caminhada do deserto, onde eles passavam, o povo não aceitava que eles passassem pelaquela terra deles. Então Ameleque não permitia. Então houve aquela peleja. Mas Deus estava presente, eu vou lhe dizer por que Deus estava presente, que ele estava sim, e o povo dizia que não. E eu digo que sim, o povo disse que não. E Josué disse que sim, Moisés disse que sim. Então Moisés subiu lá no monte e ficou lá. Ele, seu irmão e E Josué, ele disse para Josué: vai à peleja e escolhe um dos melhores para a peleja. E ali Moisés levantou as suas mãos e começou a peleja. Quando Moisés estava com sua mão levantada, Josué estava vencendo. Mas quando ele cansava,
quando ele cansava, aí descia suas mãos, Amaleque prevalecia, começava a vencer. Então o que fez Arão e o pegaram umas pedras, colocaram uma do lado ele do outro, e Moisés ficou com a mão para cima, porque ele não aguentava pela sua idade, não tinha mais perdido suas forças, e ele ficou para cima. E assim conforme ele ficou com a mão para cima, e um do lado do outro de Moisés, e Josué na luta, da peleja, e assim Josué conseguiu vencer Amaleque. Mas por quê? Porque ali ele estava, Moisés, em comunhão com o Senhor. E aí, no caso, na peleja, quem era que estava pelejando? Era Josué? Não. Nos olhos dos povos, a força estava sendo pela força, mas na verdade estava sendo pelo poder de Deus. Que houve essa peleja e Josué venceu. Você veja que eu tenho aqui alguma referência sobre no deserto. Porque o deserto não tem nada, mas o povo tinha de tudo. O deserto é um lugar difícil de se morar, como diz no verso 1. Porque já está dizendo o nome, deserto. É uma situação desconsoladora, sem água. Descontentamento de Israel com o caminho de Deus, como diz o verso 3 aqui. Foi um descontentamento total. Tendo aí o povo sede de água, murmuraram contra Moisés. Porque no deserto o que tem? Não tem nada. Louvado seja Deus. Deus é misericordioso de Israel. O Deus misericordioso de Israel, ele tomou as providências. Quando ele disse, no verso 6 aqui, eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez na presença dos anciões. Então tudo Deus estava para o povo. Então, Deus estava presente ou não estava? Estava. Aí a luta árdua de Israel no caminho foi uma luta difícil, como diz aquele verso 8, uma luta difícil, uma luta árdua mesmo. No versículo 8 diz, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refine. Veja que já começou a luta por aí, porque estava lá acampado para descansar um pouco, mas não tinha água, não tinha água. E antes mesmo veio os inimigos para pelejar contra ele. Então veja outra coisa, amado, a grande vitória sobre Amaleque. A grande vitória está aqui no verso 13, como diz aqui. E Josué desbaratou Amaleque a seu povo a fio da espada. Louvado seja, a fio da espada. Por que aconteceu? Porque Deus estava presente. Porque quando Moisés levantava suas mãos clamando ao Senhor, Josué prevalecia. Quando ele baixava, então, ele perdia o seu vigor para falar com o Senhor, então o inimigo prevalecia. Então, queridos amados, entendam uma coisa, que nós não devemos contender, não devemos murmurar, não devemos fazer nada. Devemos sempre estar pedindo força a Deus. A expressão de gratidão de Israel. E qual foi a expressão de gratidão de Israel? Vamos ver o que diz no verso 15. Verso 15 diz o seguinte, e Moisés edificou um altar, ele chamou, o Senhor é minha bandeira. Por quê? A gratidão a Deus pela vitória que ele teve sobre Amaleque. As águas da rocha, o povo estava sedento, assim como todos os que estão sem Cristo está sedento. É a mesma coisa. O povo estava sedento por causa da água. Assim, o povo que está sem Cristo, sem a presença do Senhor, é um povo sedento. Sedento de quê? Da palavra do Senhor, da presença do Senhor na sua vida, porque passa a não ter paz, não ter alegria, não ter harmonia, não ter comunhão com o outro. É um povo que só pensa em maldade, só pensa em prejudicar os outros e assim sucessivamente. É um povo sem rumo, um povo sem destino, jogado por um lado, pelo outro, pelo vento. Então este é o resultado do povo.
como o povo estava sedento, assim como todos que estão sem Cristo, como está lá em João, capítulo 4, verso 4. Deus, na sua misericórdia, criou uma fonte maravilhosa, é uma fonte para o seu povo, como está lá em Neemias, no capítulo 9, verso 15. A água jorrava aos bordões, e assim como a graça de Deus, ela jorra, quando água, rio de água viva jorrará sobre a sua vida, e você nunca mais terá sede, como está lá em João 10, 11 e Mateus 11, 28. Então veja que coisa linda, amado. Fruía para todos os livros e graciosamente, todos os livres. Fluía água para todos que estivessem livre ali, água à vontade. E graciosamente, pela bondade de Deus, como está lá escrito também em Isaías, no capítulo 55, verso 1, amado. Veja que coisa linda fala também. E também Lucas, no capítulo 1, verso 53. Você vê que a água da rocha, a água vem da onde? Da rocha. E a rocha quem é? É Deus Todo-Poderoso. Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a água está sempre jorrando para aquele que quer chegar até a Ele e fazer a sua vontade. Então, se você não faz a vontade dEle, se você não presta culto a Ele, se você não glorifica a Ele, se você não dá louvor a Ele, você não faz nada por Ele, como que a água pode jorrar para você? Pelo contrário, a água vai reter e você vai ter sede, fome e sede da palavra do Senhor. Você vai viver uma vida desoladora, uma vida angustiada, uma vida de tribulação, e você nunca vai ter paz. Você só vai passar a ter paz no dia que você reconhecer, levantar suas mãos para o céu, agradecer a Ele, pedir o socorro que vem de cima. Aí sim você vai receber a bondade do Senhor. Então todos era bem-vindo. Quem quiser, venha e beba da água da vida. Isso está lá em Apocalipse, do capítulo 22, verso 17. Todos eram bem-vindos. Quem quiser, venha e beba da água da vida. Beba da água da vida. Esta água da vida é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a água da vida. Amados, nós temos que entender que a água, ela sem a água nós não sobrevivemos. Mas a água que aqui nós estamos vendo é a água espiritual, uma água espiritual, pelo qual ela vai jorrar sobre nós, sobre você, sobre qualquer um, através de uma pessoa que estiver precisando de alguns problemas, e clamar, a água vai jorrar, porque tem luta e tem vitória. Tem luta e tem vitória. Se você luta, você vence. Se você não lutar, como é que você vai vencer? Se você não se esforçar, como é que você vai adquirir? Então você tem que lutar, e você vai conseguir o seu objetivo.